Nesse vídeo eu quero continuar falando sobre a barra de sensores. Dessa vez, falar sobre o time, também conhecido como temporizador, nada mais é do que uma aplicação dentro do bloco V3 que conta o período de tempo em segundos que o teu programa demora para executar algum projeto. Então aqui na opção de medida, tu tem a primeira opção que é o tempo, e no tempo tu pode escolher o time, o relógio que tu deseja utilizar. Nesse momento eu vou utilizar o relógio 1 mesmo, e aqui eu posso tirar alguma informação em segundos, ou seja, um valor numérico, porque o fio de conexão é amarelo. Eu poderia conectar isso aqui, por exemplo, num bloco de motor, e aí a cada segundo a velocidade ia aumentando, entende? Também poderia colocar na tela do monitor EV3, e a cada segundo que o programa ia rolando, esse segundo ia aparecendo na tela do robô também. A segunda opção que tem aqui é comparar tempo. Eu posso, por exemplo, depois que de 5 segundos, esse robô ele pode parar, por exemplo. A programação pode terminar. E aí eu tiro esse valor lógico daqui e conecto num switch ou em algum loop. Também posso utilizar a opção reiniciar e escolho, claro, o time que eu desejo reiniciar. Esse time poderia ser da seguinte forma: eu iria adicionar esse time para reiniciar, depois colocava um motor para andar de maneira infinita, e depois eu utilizava mais um time. Então eu coloco tudo isso aqui dentro de um loop e ele vai reiniciar o contador. Depois que ele reiniciar, ele vai voltar a contar a partir desse momento, e quando chegar a 5 segundos, 4, 5 segundos, ele vai parar de andar e reiniciar novamente o contador. Então ele vai ficar contando isso aqui a todo momento, certo? Ou seja, ele sempre ia andar uma quantidade igual de tempo. O próximo sensor vai ser o sensor de toque, touch sensor. Ele funciona da seguinte forma: você tem três opções de controlar ele. Pode ser apertando, pode ser soltando, ou pode ser apertando e soltando. Aí você pode tirar o resultado daqui e acrescentar em um outro bloco de programação, certo? Para iniciar uma programação, por exemplo, ou uma operação lógica. Aqui na opção comparar estado, vai ter essas opções. Por exemplo, no momento que eu apertar e soltar, eu posso tirar essa operação lógica, conectar no switch, por exemplo. Então, se eu apertei e soltei, ele vai começar a realizar uma outra operação, certo? E aqui também eu posso utilizar como uma saída numérica o valor 0, que é o estado solto, o valor apertado, que é o estado 1, e o valor apertado e solto, que é o estado 2. E conectar num switch, por exemplo, e utilizar aquela opção numérica e acrescentar uma ação do robô em cada uma dessas ocorrências. O próximo sensor é o Ultrasonic Sensor. O Ultrasonic Sensor, o sensor ultrassônico, ele é muito parecido com o HC-CR04, porque ele tem um emissor e tem um receptor, né, um trigger e um eco, que emite um sinal e recebe também. E nesse período de enviar e receber, quanto mais próximo de um objeto ele está, mais rápido é esse envio e esse recebimento, e assim ele consegue fazer uma espécie, ele consegue mensurar essa distância. Nessa primeira opção, em medida, você tem a distância em centímetros, você vai ter um valor numérico saindo daqui. Quanto mais próximo de um objeto ele está, menor vai ser esse valor, e quanto mais distante ele está, maior vai ser o valor. A distância
em centímetros, varia entre 0 e 255 centímetros, que daria mais ou menos 2,5 metros. Também pode fazer a leitura em polegadas. E ele também tem uma opção interessante, que é a opção de presença. Nessa opção de presença, ele consegue identificar, por exemplo, se um outro sensor ultrassônico está emitindo sinal ultrassônico. Ou seja, ele não emite o sinal, ele apenas recebe o sinal. Ele consegue sentir a presença de um outro sensor ultrassônico. Isso é muito interessante, por exemplo, em competições de sumô, em que o teu oponente acaba não descobrindo a tua localização, ou que você acaba descobrindo a localização dele antecipadamente e consegue atacar. Então tu pode inserir isso num switch, por exemplo, conectar nele e quando identificar o robô, meu filho. Bom, aqui ainda em medida tem a opção avançada em centímetros. Essa opção avançada em centímetros funciona da mesma forma como a opção de medida, porém aqui você pode definir se você quer emitir o trigger de maneira intervalar, né? Não de maneira contínua, mas manda uma vez, demora um tempo e manda de novo. Tem um período de tempo em você receber informação de qual a distância exata do sensor ultrassônico de algum objeto. Ou você também pode escolher a opção contínuo, que aí ele envia o sinal continuamente num tempo bem mais acelerado e você tem uma recepção da distância em centímetros de maneira mais antecipada. E tem a opção também avançado para polegadas. Na opção de comparar centímetros, funciona como nos blocos anteriores, em que você tem uma distância em centímetros. Por exemplo, se o meu sensor ultrassônico está a menos que 50 centímetros de um objeto, eu posso usar esse resultado para alguma operação, certo? Também serve para polegadas e também para essa função que eu acabei de falar, que é a função de presença. Né? O teu sensor identificou a presença de algum outro sensor ultrassônico, esteve de frente com ele e ele recebeu essa informação, tu pode usar para mandar atacar. Então, pessoal, esses foram os sensores da vez. Ainda tem 2 outros sensores restando, que é o medidor de energia e o sensor de som do NXT. Espero ter ajudado. Se ainda houver dúvidas sobre essas funções, é só comentar ou entrar em contato. Obrigado e até a próxima.